defesa da Ana Paula e colocando o Matheus ali como um cancelado, uma pessoa né? perseguida, digamos assim, um cancelado, mas pelas páginas, né? Que quando fazendo, né, reforçando aqui o que o Cairo falou, quando o discurso é pró Ana Paula, tá tudo certo. Quando é contra Ana Paula, aí, né, parece que se torna ali um grande problema. Só até para explicar antes de soltar o vídeo, me parece, e aí eu acho que é um tiro no pé da equipe dele, de tentar reverter a situação que o Matheus se encontra em colocar um vídeo onde com a voz distorcida parece que é uma pessoa que está denunciando sem querer mostrar o rosto, falando que, olha, televisão, eles colocam o que querem, eles podem modificar o que for necessário modificar. Ou seja, isso dá um tiro no pé porque coloca a credibilidade da Globo e do BBB em xeque. O BBB, os anunciantes e a própria Globo vai também se revoltar pro Matheus e dar total apoio para que ele saia do programa, já que tá jogando contra o programa lá dentro. Uma coisa é falar da cobertura aqui fora, né, Dudu? Outra coisa é da Globo. A Globo tá ali fazendo o que dá criticar a edição da Globo, né? E assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não acho que a edição à noite, do que passa à noite, não é tendenciosa. A edição tá mostrando ali o que dá pra mostrar. Pra mim, óbvio que sempre tem uma tendência do que o povo, né? Porque o diretor do programa, ele sempre olha, pô, o Dudu tá dando audiência, então vou dar uma valorizada aqui, vou botar ele de protagonista, os outros vilões. É lógico que sempre monta uma historinha, né? Eu posso falar do Power Couple nosso, posso falar de qualquer edição de reality, que a edição precisa mostrar uma historinha. Só que a Globo não tem culpa. O que eu acho, e o Dudu tá perfeito no que ele falou, é na tendência aqui de fora que acaba manipulando a ele tá cavando a saída dele definitiva. É burrice. Resumo da história, né, Dudu? Apontar o canhão pra Globo, nesse momento é burrice. Mais pra contextualizar tudo que a gente tá falando aqui, pra quem não viu o vídeo que a gente tá comentando, eu vou mostrar agora. Esse vídeo ele não tá mais disponível nas redes sociais do Matheus. Os ADMs parece que se arrependeram de ter feito essa crítica contra a Globo e removeram o vídeo do ar. Mas internet é aquela coisa, né? Depois que você posta e alguém baixa, esse conteúdo ele é eterno. E a gente tem ele aqui e vamos mostrar agora pra você. Enche a tela, Alec. Eu tô aqui me perguntando, será que vocês estão assistindo mesmo? Ou estão assistindo o que escolheram te mostrar? Porque o jogo não acontece só dentro daquela casa. O jogo acontece aqui fora também. Através da mídia, através da narrativa escolhida. E vocês sabem muito bem disso, então acordem. A manipulação começa quando escolhem quem pode falar e quem precisa ser silenciado. Quando é conveniente, todos ficam em silêncio. Quando encaixa na narrativa, todo mundo finge que não viu, não comenta, não problematiza, não questiona. Por que será, né? Se perguntem isso. Enquanto alguns se adaptam ao conforto, o Matheus escolheu confronto. Enquanto muitos se moldam à narrativa, ele está sustentando a sua própria. Acordem! Tem gente sendo guiada a odiar antes mesmo de pensar. Então eu quero deixar uma pergunta pra vocês. Vocês vão continuar repetindo o que entregam pronto? Ou vocês vão começar a enxergar o jogo como ele realmente é? Porque quando alguém tem coragem de romper o roteiro, não é o jogador que treme, é o sistema. Eu tô aqui me perguntando, será que vocês estão assistindo mesmo? Ou estão assistindo o que escolheram te mostrar? Porque o jogo não acontece só dentro daquela casa. O jogo acontece aqui fora também. Através da mídia, através da narrativa escolhida. E vocês sabem muito bem disso, então acordem. A manipulação começa quando escolhem quem pode falar e quem precisa ser silenciado. Quando é conveniente, todos ficam em silêncio. Quando encaixa na narrativa, todo mundo finge que não viu, não comenta, não problematiza, não questiona. Por que será, né? Se perguntem isso. Enquanto alguns se adaptam ao conforto, o Matheus escolheu confronto. Enquanto muitos se moldam à narrativa, ele está sustentando a sua própria. Acordem! Tem gente sendo guiada a odiar antes mesmo de pensar. Então eu quero deixar uma pergunta pra vocês. Vocês vão continuar repetindo o que entregam pronto? Ou vocês vão começar a enxergar o jogo como ele realmente é? Porque quando alguém tem coragem de romper o roteiro, não é o jogador que treme, é o sistema. E aí assim, eu achei uma fala bem pesada. Esse pronunciamento da equipe do Matheus, que não mostra rosto, não dá a cara a tapa, a gente não sabe se é um ADM, se é um parente, se é a namorada, se é um amigo. E se é uma IA. Quem é que está falando, se é alguém que realmente, né, pensa
que esse discurso pode defender o Matheus, mas eu tô aqui para falar que não, viu? Esse discurso, ele não defende o Matheus, especialmente quando uma pessoa se esconde. Uma coisa é a pessoa vir a público com a própria cara e dizer, estou aqui para defender o Matheus, porque conheço ele, e por isso, mas dessa forma, eu acho uma forma covarde de tentar defender um participante. Outro ponto que é muito comentado é sobre a tal da narrativa, como se estivessem tentando fazer uma narrativa para queimar o Matheus, sendo que é o próprio Matheus que fala e que, inclusive, expõe as intenções das falas dele. Eu concordo quando um homem não tem que simplesmente dizer que usaria uma saia apenas para não ser cancelado. Vamos supor que aí eu tô falando a respeito lá da roupa do Juliano, né? Que ele teria feito um comentário do tipo, pô, se eu uso essa roupa e tal lá na minha quebrada, dá ruim. Mas sempre da forma tentando diminuir, tentando menosprezar, causa um pouco de desconforto. E também a respeito da Ana Paula, né? Quando ele chama a Ana Paula de patroa, ele deixou muito claro que ele queria sim problematizar a amizade da Ana Paula com a Milena, porque a Milena, ela tem a mania de ficar sempre limpando as coisas, limpando o chão, lavando a louça, e o Matheus, ele deixou muito claro em uma conversa que sim, essa era a intenção dele, era gerar o corte para queimar a Ana Paula. Então a narrativa do Matheus está seguindo exatamente, na minha visão, na minha opinião, o que ele está tentando fazer. Se ele estava tentando queimar a Ana Paula, e ele deixou isso claro, o público viu o plano dele, viu o plano em ação e não deu certo. Agora, eu tentei contato com a equipe do Matheus, porque eu acho que é muito fácil também eu falar desse lado aqui sem dar voz para quem está administrando, para quem teve essa ideia, né? Qual seria essa ideia? E também para a gente levantar aqui um debate. Então, eu entrei em contato com a assessoria do Matheus, tá? Mandei assim, oi, tudo bem? Sou a Mônica, estamos comentando o BBB e gostaria de saber se alguém se disponibilizaria a falar para defender a permanência do Matheus no jogo, já que o Matheus está emparedado. E eu recebi a seguinte resposta da equipe. Oi, Mônica, tudo e com você? Neste momento, a família do Matheus optou por permanecer de forma mais reservada, principalmente em razão do volume de ataques e exposições recentes. Entendemos que esse é um período sensível e a prioridade tem sido preservar o bem-estar emocional de todos. Além disso, existe um contrato vigente com a Globo, o que nos impede de conceder entrevistas ou declarações a outros veículos durante o andamento do programa. Agradecemos a compreensão e o respeito e seguimos à disposição em um outro momento oportuno. Lembrando, tá, gente, que o contrato de exclusividade não tem absolutamente nada a ver com a equipe do participante, sim com o participante em questão. Então, a equipe, o ADM, os familiares poderiam falar caso eles quisessem, mas não foi o caso. E eu queria saber agora a opinião do Cairo. Cairo, o que você achou desse relato do Matheus? Tem um fundo de verdade, porque existe, né? Existe uma movimentação das páginas, mas também não dá para querer defender a qualquer custo as falas que ele teve. Exato. Eu só vou discordar de um ponto, tá? Do seguinte.